Pessoal, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim conversar um assunto que eu acho muito importante com vocês. Normalmente eu não gravo vídeos comentando sobre alguma coisa que tá aí na mídia, algum caso que tá acontecendo, mas esse caso é muito importante, diz respeito a todas nós mulheres, é importante para que todas nós a gente fique sabendo, fique ciente disso, fique com os olhos abertos. Vocês viram recentemente aí na mídia o caso do anestesista que foi acusado de abusar de uma mulher durante o parto dela. Eu não posso falar muitos detalhes aqui no YouTube, senão ele censura o vídeo, mas durante uma cesariana, para quem já teve cesariana sabe como é. Mas para quem não teve, funciona da seguinte forma, pelo menos a minha cesariana foi assim. Então eu fui levada lá para a sala de cirurgia. Na época, no hospital onde eu tive cesariana, eu não sei se foi culpa nossa que não perguntamos ou se lá não deixavam, mas eu não tive acompanhante no momento da cesariana. Eu acho que se foi por culpa nossa foi porque a gente não perguntou, né? Porque o pai das meninas tava lá e com certeza se alguém perguntasse ele iria querer ir. Mas falta de informação, né? Primeira filha, e aí eu acabei indo sozinha pra cesariana. Lá numa maca, eles botaram meus braços assim, né? Tinha até assim uma madeira do lado, de cada lado da maca, que tinham vários medicamentos colocados na veia. Aqui na frente a gente tá deitada. Aqui na frente eles botam um pano verde, ou seja, a gente não vê nada do que tá acontecendo daqui pra baixo. A gente só fica vendo o pano verde até o bebê vir pra gente. E nesse caso aqui atrás, né, fica muita gente na sala. Então aqui atrás é onde ficou o anestesista. Antes de começar a cesariana, antes da gente deitar, fazer isso tudo, é feita uma anestesia aqui na coluna, tá? Que é pra gente não sentir dor da cintura pra baixo. E não é uma anestesia geral, tá? É uma anestesia só pra gente não sentir dor, mas a gente fica acordada a cirurgia inteira. A gente não sente dor, mas a gente tem várias sensações. E vamos lá. O bebê nasce, eles tiram o bebê, te entregam, porque é muito importante esse contato o mais rápido possível com a mãe. Depois eles levam o bebê. No caso, a minha, a Rebeca, ela nasceu com um pouquinho de dificuldade para respirar, então ela foi pro oxigênio. E ali, ó, as pessoas acham que é a parte mais demorada da cesariana é tirar o bebê, mas muitas vezes a parte mais demorada é a de costurar, porque são várias camadas de músculo que são abertas para fazer cesariana. Então depois que o bebê sai, né, eu até vi um vídeo esses dias, a gente fica cerca de 40 minutos ali sendo costurada. E eu lembro até de, acho que eram duas mulheres, elas conversando e tal, e eu sendo costurada. Uma sensação horrível, enfim. Nesse caso desse médico, o que acontece? Lembra que eu falei que vocês ficam um pano verde aqui? Os médicos ficam trabalhando lá na frente e a gente fica aqui atrás? Então, esses médicos não têm essa visão daqui de quem tá aqui atrás. Nem da gente, nem do anestesista. E é isso que esse anestesista ele usava para poder fazer o que ele fazia com as pacientes. Ele aplicava sedativos, uma coisa que não é necessária na cesariana, porque a gente fica acordado e consciente o tempo inteiro. E ele, né, ficava lá passando os órgãos lá na paciente, na pessoa que tava lá. E, gente, eu tenho várias coisas para falar sobre isso. Primeiro, eu vi vários comentários, eu vi várias matérias sobre isso. E aí as pessoas falando, gente, por isso a importância do acompanhante. Só que vocês não perceberam, teve gente que não percebeu, que ele fez isso depois da saída do acompanhante. Então, no momento do parto, a mulher estava acordada. Eu acredito, até o momento dela receber o bebê, ela estava acordada. Depois, quando o marido, porque eu vi que o marido dela deu uma entrevista, e o marido dela falou que o médico pediu, esse anestesista pediu para ele ir com os pediatras, né, junto com a criança. E ele saiu da sala nesse momento. Nesse momento ela ficou sozinha, que foi esse tempo que demora para fechar, né, a cirurgia lá. E aí foi nesse momento, que eu também li na reportagem, que ela foi sedada. Não foi durante toda a cesárea, foi durante esse final. E daí com ela sedada, ele faz um monte de coisa que eu prefiro nem pensar, porque isso dói, sabe? Isso não foi nem comigo, mas machuca. E eu acho que machuca todas nós como mulheres, sabe? E assim, ela num momento tão especial e num momento tão vulnerável, e num lugar que era pra estar sendo cuidada, ela tá sendo, né, enfim.
E eu quero, assim, eu sei que ninguém da equipe lá vai ver meu vídeo, mas realmente são profissionais como as enfermeiras que trabalham lá que fazem a diferença no mundo. Porque ele estaria lá até agora fazendo outras vítimas se não fosse a equipe lá de enfermeiros prestar atenção que tinha alguma coisa errada. E, como eu vi comentários também, se eles tivessem denunciado sem provas, ele ia continuar trabalhando lá a vida inteira enquanto a justiça demora para agir e não ia dar em nada no final. Então eles foram frios e foram rápidos. Porque eles desconfiaram em 2 episódios, no terceiro já pegaram ele. Então no terceiro eles já botaram o celular para gravar. Vocês me desculpam se eu estiver dando alguma informação errada, porque quando tá no começo de um caso saem várias informações. Depois que o pessoal pega e vai apurar o que é e o que não é. Mas as informações que eu tô dizendo são de vários portais de notícia e jornais e televisão que eu tenho visto. E aí essa equipe de enfermagem notou que estava estranho. Ele tá sedando os pacientes, uma coisa que não se faz em cesariana. E aí pegaram e gravaram e pegaram ele no flagra, pegaram ele em flagrante, abusando da moça que tava tendo bebê, sabe? E aí o que eu quero falar com vocês, né? O que eu vou falar, eu sei que não é com todo mundo que acontece. Eu sei que não é toda mulher que já passou isso, mas eu acho que é a maioria. Na minha opinião, é a maioria. As mulheres, elas são desrespeitadas em todos os lugares. E aí você pode pensar, mas os homens também são, não da mesma forma que nós somos. A gente quer que o mundo seja justo, a gente quer que as pessoas tenham respeito, a gente quer ter os nossos direitos garantidos, mas não é assim que funciona. Então a gente tem que se preservar. Eu escuto, assim, às vezes eu vejo uma matéria. Ah, a menina foi, violentada quando saía meia-noite sozinha numa estrada deserta. A culpa não é dela. A culpa é do abusador. Ela não tem culpa. Só que a gente sabe como tá o mundo. Então a gente não pode, dar esse tipo de mole, sabe? Não, isso é culpar a vítima. Não, não é culpa dela. Mas a gente sabe como é que tá o não, quem tá errado. O certo é eles mudarem. O certo, eu vou dar outro exemplo que eu uso aqui em casa, às vezes até com o Johnny. Ele vai atravessar a rua, tá na faixa, ele acha que pode sair andando que o carro vai parar. E a gente sabe que tem vezes que o carro não para nem no sinal vermelho. A gente tem que ver o sinal fechar e ficar esperando o carro parar pra gente passar. Mas ele sabe que tem que parar, mas é a lei. Mas a lei vai salvar sua vida quando um carro avançar a faixa e te atropelar? Quem tá errado são eles. Se eu for atropelada na faixa, não sou eu que tô errada. Mas vou ficar pagando pra ver com a minha vida, vou ficar jogando de certo e errado com a minha vida. Tipo assim, sabe? Então, meninas, prestem atenção. Médico, esse caso foi descoberto, mas tem muitos casos e a maioria dos casos não é descoberto. Tanto em consulta com ginecologista, em lugar que a gente nem imagina, porque se aconteceu nesse caso, dentista, pode acontecer em qualquer lugar. Então, se você foi numa consulta, se você foi em qualquer lugar, você ficou desacordada, você não lembra, não deixa passar. Não deixa passar. Epa, o que aconteceu? Eu fiquei desacordada. Endoscopia mesmo, leva alguém de confiança, não vai sozinha, se bem que eles nem deixam ir sozinha, né, porque a gente fica desacordado. E é isso. Não, mas eu acho que eu fiquei desacordada, na minha cabeça foi 30 segundos, não interessa. Não deixa passar, sabe por quê? Porque se essa equipe não denuncia e não pega ele agora, com certeza ele já fez isso com várias mulheres. Mas seriam outras várias que ele faria. Entendeu? E ele como anestesista, ninguém começa a ser um doente igual desse caso do dia pra noite. Então, não sei quantos anos de idade ele tem, 30 anos, não sei quantos anos de profissão, mas não deve ter sido a primeira vez. Ele tá tão à vontade de fazer isso na frente de outras pessoas e ter tanta certeza da impunidade, é porque ele já deve ter feito muitas e muitas vezes, sabe? Então, voltando ao assunto da gente se proteger, quem tá errado é o abusador, quem tá errado é o agressor, mas não vamos dar mole, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, vamos evitar de ficar por aí andando sozinha à noite. Gente, tive que dar um pulinho ali que eu fui atender a porta. Uma coisa que eu tava até pesquisando na internet agora há pouco,
porque a gente tá falando desse caso, né? Agora vamos trocar um pouquinho de assunto de outra coisa que acontece muito mais, que é aí pensando, quando aconteceu esse caso, eu entrei até no Twitter, que inclusive eu não nasci pro Twitter, não sei se vocês conhecem, porque lá o pessoal é muito esquisito, não sei. Tem gente lá, tem muita gente lá muito estranha. Tem muita gente boa, mas tem muita gente muito estranha. E aí eu vi várias pessoas lá no Twitter defendendo ele, defendendo esse anestesista. Eu vi uma moça comentando tanta coisa pra se preocupar com uma coisa assim. Vocês estão se preocupando com o médico passando o não sei o que, nananã, na boca de uma paciente, como se fosse, ai gente, que bobeira, como se fosse isso. Aí entraram no perfil da moça, ela tava cursando medicina quase no final. Tava assim no perfil dela, 95% medicina. E tipo assim, oi, você é médica? Tá falando que é normal? Eu vi outro rapaz também defendendo. Também, não, ele não sei se cursava. Ele também cursava medicina. Tava assim, medicina 5 de 12. Ou seja, ele tava no 5º período de medicina. Eu, nossa, mais um médico, gente, que loucura. E outro comentário que eu tava vendo no grupo de mães que eu sigo no Baby Center, e falando sobre outra coisa, ela tava até falando assim, por que quando os médicos maltratam a gente não tem resposta? Por que a gente aceita? Quando o médico é grosso com a gente, que eu acho que todo mundo já passou por isso, quando o médico fala besteira com a gente não fala nada. Por que normalmente a gente aceita? E isso vale pra mim também. Eu acho que é porque a gente tem muito essa visão de, sei lá, autoridade ou superioridade, eu não sei. Ou a gente não tá pronto para aquilo, ou a gente tá num momento vulnerável e a gente nunca tem uma resposta. Tipo assim, do médico falar assim, não sei o que tem às vezes que eles são muito grossos. E a gente fala assim, você pode me respeitar? Com licença, por que o senhor tá me tratando desse jeito? A gente nunca tem coragem de fazer isso. A gente sempre fica quieto. Eu sei que deve ter gente que fala, né? Mas eu sempre engulo quieto, depois fico pensando, nossa, eu podia ter respondido isso, nossa, eu podia ter respondido aquilo. Mas na hora a gente nunca fala. E eu tava pesquisando ali se pode gravar consulta com o médico. E eu vi num site de um advogado que pode sim, que o paciente pode gravar consulta com o médico. E eu vou começar a fazer isso. Essa questão de abuso, de ignorância, não tem acontecido comigo. Mas a gente nunca sabe quando vai acontecer. Então pega ali um aparelho de gravação de áudio, deixa gravando na consulta. Agora, você não pode pegar essa gravação e jogar na internet. Você não pode... Agora, o que você vai fazer com a gravação, aí você não pode fazer o que você quiser. Você pode usar num caso judicial. Ah, Paty, mas não pode não. Fiquei sabendo que não pode não. Vi não sei onde. Gente, na dúvida grava. Aí depois, se precisar, você descobre se podia ou não. Se você pode usar num processo ou não. Mas nesse site mesmo, que quando essa moça fez essa pergunta, aí vai as outras mães e comentam embaixo. Nossa, cada mãe falando que passou por cada coisa, que ouviu cada coisa do médico. Que assim, não pode ficar deixando passar. Eu sei que o Conselho Regional de Medicina passa muito a mão na cabeça dos médicos. Médico basicamente pode fazer o que quiser, é por isso que eles fazem. Mas não é assim não. Eles acham que estão acostumados com impunidade porque ninguém faz nada. Porque se a gente começar a se movimentar, se eles começarem a ver que dá ruim, ser ignorante, tratar a paciente desse jeito, eles vão pensar 2 vezes, né? Então é isso, gente. Meu alerta pra vocês é cuidado. Principalmente se você foi numa consulta e não lembra direito, ou se você ficou muito sonolenta, denuncia mesmo. Na dúvida, denuncia. Não achei normal tal coisa, então eu quero saber. Porque ele já tinha sedado duas mulheres, acho que no mesmo dia, alguma coisa assim. Uma das mulheres deu depoimento, até foi hoje que eu li, ela deu depoimento, e ela falou que ela lembra de ter perdido a consciência. Só que ela denunciou agora que ele já foi preso. Tinha que ter denunciado, né? Porque ele já tá trabalhando nesse lugar, acho que há 6 meses. E aí, se tivessem denunciado antes, ele tinha sido pego antes. Ele não tinha feito isso com tantas mulheres. Claro, né, que tem essa questão de provar, de um processo longo, né? Mas fazer o quê? Se possível, ir nos lugares com acompanhante. A vida da mulher não é fácil. Não é fácil.
Porque a gente quer andar certo, a gente quer fazer as coisas, ter liberdade. Só que parece que a gente não pode ter liberdade. Tem que estar sempre alguém junto, tem que estar sempre tomando cuidado. E essa era a crítica que um dos caras que estava defendendo ele estava fazendo. Que tinha um texto, né, falando sobre as mulheres, que elas sempre estão sofrendo isso e aquilo. Aí o homem falando, homens também sofrem isso. Não vou nem entrar nesse assunto, porque senão meu vídeo vai ficar com 40 minutos. Entendeu? Mas é isso, tá? E cuidado, preserve a vida de vocês. A culpa nunca é da vítima. Vocês têm sim, deveriam ter a liberdade de andar onde quisesse, a hora onde quisesse, mas a gente sabe que o mundo não tá funcionando assim. Então vamos tomar cuidado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Presta bastante atenção, tá? Pede acompanhante junto. Tem um hospital que não deixa, tem um hospital que fala que por causa de pandemia, não sei o que, mas pergunta antes, que aí de repente se você tiver outra opção de hospital, você vai pro outro. Na maternidade eu já até fui perguntar, falei assim, porque a lei ela garante que a gente tenha um acompanhante no momento do parto, mas também existem muitos hospitais que usam desculpas para você não ter. E eu já fui aqui na maternidade que eu vou ganhar, já perguntei, pode, né, moça? Pode, em todo momento você tem direito ao acompanhante do começo, da entrada aqui até a saída. Falei, tá ótimo então. Então é isso, gente, beijo. Desculpa ter vindo falar sobre esse tema tão chato, mas é importante, né? Muito importante. Até a próxima!